Zone. Sejam bem-vindos a mais um da Zona F1, desta feita de antevisão ao Grande Prémio do Canadá, mais uma vez com o apoio da Solverde.pt. E antes de começarmos a conversa aqui em estúdio, olha um bocadinho para aquilo que foi os grandes momentos vividos no circuito Gilles Villeneuve. Olhando agora um bocadinho com mais detalhe para este circuito Gilles Villeneuve, vamos à boleia do Henrique Chaves e do Estoril Racing Lab. Bem-vindos a Montreal, vamos dar início a uma volta de qualificação. Aqui a abordagem à curva 1, travagem um pouco dos 100 metros e reduzir aqui depois para a curva 2, uma curva bastante apertada, tensão na tração. Usar aqui um pouco de deployment. Isto é uma curva bastante rápida, cuidado aqui com a saída e com o muro. Novamente travar perto dos 100 metros. Usar aqui o corretor para ajudar na rotação. Novamente muita atenção na tração. E chegamos aqui à primeira zona de straight line mode. Novamente travar perto dos 100 metros, usar os corretores, sempre no limite, que é o ponto de detecção também para usar o modo de boost, que é o gancho mais apertado, preciso também acertar ali o apex, e aqui a longa reta de Montreal, onde podemos também usar um pouco mais de deployment, e mais uma zona de straight line mode. Aqui as baterias já estão a dar de si, travar perto de 100 metros, evitar ali um pouco também o muro dos campeões. E a verdade é que as baterias já foram, é uma volta de qualificação a Montreal. E foi assim a volta rápida com o Henrique Chaves. Agora abrimos a conversa para perspectivar aquilo que podemos ver este fim de semana no Canadá e no circuito Gilles Villeneuve, já com João Carlos Costa, Lourenço Perão da Veiga e João Amaral. Bem-vindos, meus caros. Lourenço, começa até por ti, por trocaste aqui o stint com o Henrique Chaves este fim de semana, e comecemos lá pelo cimo da tabela classificativa. A Mercedes chega a este fim de semana com o Kimi Antonelli no primeiro lugar do Mundial, mas Russell sabe o que é vencer aqui no Canadá, e ele precisa de encurtar terreno para o principal rival que tem sido esta temporada, o companheiro de equipa. O que é que esperas da Mercedes, mas essencialmente de George Russell nesta quinta prova do Mundial de Fórmula 1? Olha, o George Russell já provou que é rápido aqui, já fez uma pole também. Acho que na altura até foi empatado. Não já foi? Fez duas, na realidade. Fez duas, exatamente, as duas últimas são dele. Portanto, mostra que é rápido, que dá-se bem neste circuito. Outro lado veio o Kimi Antonelli com ascendente, digamos, pelas vitórias que tem, por ser líder do campeonato. Acho que o George Russell vai ter que arriscar um pouco para poder ganhar pontos. Começa se for muito constante a perder agora mais pontos, vai ser muito difícil depois naquela fase mais decisiva no fim. Portanto, vai ter que dar tudo nesta prova. E também há aqui uma expectativa grande que vai ser como é que vão ser os McLaren em relação, que nós falámos isso no programa passado, em relação na evolução, se é uma evolução mesmo real ou se foi só ali por ser um circuito um bocadinho diferente. Mas eu acho que a Mercedes continua um bocadinho mais forte ainda, mesmo assim. Agora vai ser interessante realmente ver como é que vai o George Russell abordar esta prova, porque tem que dar tudo, tem que começar a encurtar a distância, até para tirar ali um pouco de pressão dele, mas ao mesmo tempo também criar
criar no Antonelli. Isto porque, como eu disse já antes, eu acho que há dois tipos. Os pilotos mais novos têm duas maneiras de lidar com a pressão. Ou simplesmente é uma coisa que não existe porque parece que estão ali num jogo e aquilo vai passando, ou então conseguem aquela vantagem, mas depois, à medida que vão perdendo um pouco, a pressão é maior e começam a perder. Portanto, vamos ver também esse lado também, como é que o Kimi Antonelli vai reagir a isso, também vai ser interessante. João, e o ano passado vimos aqui quem estava no topo, era na altura a McLaren e Oscar Piastri e Lando Norris. Foi aqui o primeiro grande choque entre companheiros de equipa. Agora, em 2026, as coisas estão aqui um bocadinho ao contrário e está a Mercedes por cima e estão aqui quase taco a taco George Russell e Kimi Antonelli. Será que podemos ter aqui... Será que podemos ter aqui uma coisa mais quente entre os dois companheiros de equipa? Vai depender um bocadinho daquilo que o George Russell puder fazer, e acredito que este é um circuito de George Russell, já vimos isso, não só com a vitória do ano passado, mas com as duas pole positions. É um circuito onde a travagem é muito importante, onde ele se adapta bem, ele é um piloto que gosta de travar tarde e acelerar cedo, e se o carro tiver essas condições, ele poderá ter uma palavra a dizer, até se calhar mais do que Kimi Antonelli. Mas será interessante ver se o Kimi Antonelli consegue mesmo num circuito onde no ano passado também esteve bem, verdade seja dita, não ao nível do George Russell, mas esteve bem e conseguiu o primeiro pódio na Fórmula 1. Vamos ver se ele consegue, vindo embalado por estas 3 vitórias consecutivas. Ele pode ser o primeiro piloto na história da Fórmula 1 a ganhar as 4 primeiras provas de forma consecutiva. Nunca ninguém o fez, e pode ser... Só os campeões do mundo é que ganharam 4 grandes prémios consecutivos. Portanto, digamos que ele, se o conseguir, entra numa áurea de já quase campeão. Verdade que ainda falta muito grande prémio. Mas de facto, eu estou muito curioso para ver 2 coisas. Primeiro, se o Kimi se adapta ao estilo de condução neste traçado, que é mais George Russell, tem mais a ver com a forma como o George Russell guia o carro. Segundo, qual dos dois se irá adaptar mais às novas atualizações que a Mercedes vai trazer para o W17, e pelos vistos são bastantes. Eles não levaram nada ou quase para as primeiras provas e agora vão trazer o primeiro pacote de grandes evoluções. Se os dois se conseguirem igualar em termos de adaptação a essas evoluções, o George Russell tem aqui um osso duro de roer no Kimi Antonelli, mas vamos ver quem é que se adapta melhor a essas evoluções. E vamos ver, sobretudo, se a Mercedes, com essas evoluções, volta a estar num patamar de maior distância para as outras equipas. Em Miami e até mesmo na prova anterior em Suzuka, vimos que a McLaren andou ali um bocadinho na batalha, um bocadinho muito na batalha com a Mercedes. O pacote de atualizações da McLaren surgiu em Miami, pelos vistos vai haver mais upgrades agora no Canadá, vai completar este primeiro pacote. A Ferrari também trouxe para Miami, as coisas não correram tão bem, a Red Bull trouxe, mas a Red Bull vai precisar de confirmar aqui uma pista completamente diferente em termos de utilização da energia, seja ela do motor a combustão, seja ela da energia elétrica, se esse pacote de atualizações do chassi vai permitir que o carro aqui também seja competitivo. E é essa dúvida, nesta altura, que eu tenho, é se a Mercedes, com este pacote de upgrades, volta a estar um degrau acima das demais, como esteve nas 2 primeiras provas, tanto em qualificação como em corrida. João Amaral, pegando aqui precisamente neste tema das atualizações, achas que pode então existir aqui novamente uma grande distância entre a Mercedes e as restantes, mas sendo que também a McLaren já confirmou que traz várias atualizações para este grande prémio, e também queria aqui um bocadinho a tua opinião entre este duelo que poderá ou não ser mais quentinho entre os 2 companheiros de equipa da Mercedes. A ver, para já é um circuito Mercedes do ponto de vista motor, não é só um circuito Mercedes do ponto de vista equipa. É um circuito em que a potência do motor vai ter maior importância do que teve em Miami, seguramente, e portanto quem tem motor Mercedes tem aí uma vantagem. Não tenho, se não chover, obviamente, estamos a falar em seco em condições normais. Isso não me parece muito dubitativo. Portanto, a Mercedes tem essa vantagem. Tem o azar de ter como principal rival uma equipa que tem um motor igual ao seu e que já aprendeu a usar o motor. Se tão bem como a Mercedes, se não tão bem, não sei. O boato corria que depois de Miami a própria Mercedes tinha pedido informações à McLaren sobre os modos de utilização do motor. Faço ideia se é verdade, se não tem alguma graça, portanto não me importa de repetir. Enfim, depois de tudo o que a McLaren disse sobre a possibilidade da Mercedes estar a segurar informação e não a dar aos clientes, tem a sua graça.
Como o João disse, há um pacote de atualizações muito importante da McLaren, que não foi só no Miami, aquilo que eu vi, enfim, sem decorar e sem ter a lista que a McLaren vai trazer aqui para Montreal, é quase uma versão 2 como tu disseste, é a segunda parte do pacote, é um iOS qualquer coisa, é um segundo patch, não é assim uma coisinha de minudência. Não. Traz muita coisa. A Mercedes traz mais, em teoria não traz nada. mais. E portanto a McLaren está a fazer o que lhe é habitual, que é alargar aquilo em suaves prestações, geralmente com grande correlação entre o que lhes dizia o túnel de vento e o computador e aquilo que diz em pista. Essa é a preocupação dos rivais. Portanto, não sei se a Mercedes vai estar, respondendo à tua pergunta para não fugir, se a Mercedes vai estar um degrau acima, vai depender muito daquilo que valer também este segundo pacote da McLaren. Eu diria que em Miami as coisas estavam praticamente iguais, a Mercedes tinha uma vantagem muito pequena e com uma execução de corrida um bocadinho melhor a McLaren podia ter ganho a corrida, como podia ter ganho a Suzuka aí com alguma sorte à mistura, enfim, talvez o safety car tenha funcionado contra a McLaren. Em Miami não foi uma questão de safety car, é uma questão de execução de corrida de pormenor, era nesse nível de detalhe que estavam. Portanto, se a distância for maior, não precisa de ser um degrau acima, ou seja, a Mercedes não precisa estar meio segundo acima da McLaren. Se ganhar alguma coisa à McLaren, já está a recuperar, porque em Miami parece-me que o ritmo era absolutamente igual. Agora, o upgrade da McLaren costuma ser muito competente e, portanto, a minha esperança, como fã, é que os dois upgrades sejam equivalentes e, portanto, consigamos ver os 4 carros a lutar. Não esperas, então, por exemplo, nenhuma surpresa? Repara, até os carros chegarem à pista não faço ideia, porque os engenheiros, quando fazem um upgrade, vão todos vender-te que é o melhor upgrade de sempre. Quer dizer, vai estar mais 40 pontos de aerodinâmica. Se fores acreditar, e agora sim, aproveitando o facto de não estar cá o Nuno, se fores acreditar nos técnicos da Aston Martin, tem o melhor carro da grelha. Quando aquele saiu do túnel de vento era espetáculo e depois, no entanto, chega à pista e é o que é. Enfim, não sei, eu nos números, talvez por ser de letras, tenho mais dificuldade em confiar, porque os números em laboratório são uma coisa, em pista são outra. E só é tão importante esta diferença que há um piloto que conduz um carro vermelho que disse que vai mudar o seu approach para este fim de semana, porque aquilo que faz em simulador depois não tem correlação. Nem foi ao simulador, estamos a falar de Lewis Hamilton. Exatamente, e que não tendo ido na China e tendo corrido bem a corrida, não ia ao simulador também aqui, porque diz ele, e agora pegando na conversa séria, aquilo que o simulador lhe dá não tem correlação com aquilo que o carro lhe dá em pista. Portanto, eu os números tenho sempre muita dificuldade em ver até o carro estar em pista e até os pilotos começarem a transmitir as suas sensações. Não acho, confesso, e não é uma questão de discordância, é uma questão de expectativa, que o Russell e o Antonelli se vão pegar em pista aqui. É cedo, têm perspectivas muito diferentes ao aqui chegar. Como o ano passado tinham também o Norris, que estava sob pressão, e o Piastri, que vinha um bocadinho no papel do Antonelli, já com alguma folga de vitórias. Não me parece que haja ainda lugar a isso, talvez mais para o fim. Mas era mais à frente no tempo também. Esta é apenas a quinta prova. Exatamente. Não é? E não me parece ainda que eles tenham chegado a esse nível de rivalidade. Não acho, confesso, que eles comecem a dar espaço um ao outro. Mas quer dizer, no caso do Antonelli, acho que ele não dá de todo, porque não tem nada a perder. Acho que o Russell está de facto um bocadinho encostado às cordas. Ninguém esperava, eu não esperava seguramente que chegara a esta corrida, que é suposto ser a sétima. Era a sétima e a quinta. E a quinta, não estava à espera de ver o Russell chegar a esta fase do campeonato com 20 pontos de atraso para o companheiro de equipa. Para ninguém, mas para o companheiro de equipa então. 3 vitórias e mais um pódio, certo. E ele tem uma vitória, 2 pódios, 2 quartos lugares. Sim, e a vitória na sprint na China. Isso não estava todo, desculpa, já não estava no meu cartão de bingo. Portanto, acho que essa pressão está mais do lado do Russell. Agora, é como o João diz, isto é um terreno de caça do George Russell. O que pode funcionar contra ele. Porque se de facto é batido no seu terreno de caça por um miúdo de 19 anos que lhe tem dado água pelas barbas, a cuidado com o resto do campeonato e com este jovem. Sabes que este grande prémio tem outra particularidade. Esta pista vai pôr outra vez à prova aquilo que é este regulamento. E a FIA já se esperava que jogasse pelo seguro, tendo em conta as características deste traçado. Na qualificação nós só vamos ter 6 megajoules de recuperação de energia por volta. Isso vai, de certeza absoluta, reduzir o lift and coast e o super clipping, ou seja, vamos ter uma classificação ou 2 qualificações mais normais, porque é incrível que estamos na quinta prova, esta já é a terceira jornada sprint, o calendário com as 2 corridas que não aconteceram acabou por ditar isso mesmo, mas vamos ver como é que as equipas vão fazer a transição e vai ser muito interessante ver aquilo que se vai evoluir da corrida de sprint no sábado de manhã em Montreal para a qualificação para o Grande Prémio e depois para o Grande Prémio. Porque no Grande Prémio continuam a ser 8 megajoules, 8,5 quando houver botão para carregar de recuperação de energia. Portanto, as equipas vão ter que preparar verdadeiramente 2 carros diferentes em termos de gestão da unidade motriz. E esse lado é capaz de ser interessante analisar. Vamos ver, por exemplo, se a Ferrari consegue estar melhor na qualificação ou nas 2 qualificações do que estará na corrida. Vamos ver se este motor Ford de facto é aquilo que toda a gente diz e que pode usar um motor a combustão
parece que é muito bom, e com isso remediar uma parte elétrica que ainda não está no ponto certo, mas como só tem 6 megajoules para recuperar-se na qualificação, o Max não faz uma gracinha, seja na qualificação sprint, seja depois na qualificação para o Grande Prémio, depois logo veremos o que é que irá acontecer na corrida. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores nesta pista onde os pilotos e os computadores vão ter que ser extraordinariamente inteligentes. Mas há aqui um ingrediente que se calhar pode ser até importante, que domingo pode ser que chova. A previsão aponta para que haja a hipótese de chuva a partir do meio-dia. A corrida é tarde em termos de hora local, porque para não bater totalmente com as 500 milhas de Indianápolis, que ficam mais ou menos ali ao lado, um bocadinho mais abaixo, um bocadinho muito mais abaixo, mas a verdade é essa. A corrida é mais tarde do que é habitual e poderá escapar por isso a essa chuva que deverá chegar, segundo a previsão, mas a previsão para aquela cidade não é fácil de manter, deverá chegar por volta do meio-dia. Mas vamos ter, de facto, que pensar que este é um traçado onde, se tu gastas toda a energia ou se recuperas demasiado logo na fase inicial, depois tens tendência a perder. Isto é um circuito assimétrico. A melhor palavra de definir um circuito é assimetria. Tu tens zonas onde consegues recuperar brutalmente. É um cobertor. E depois tens outras onde é como se fosse um cobertor, não é? Zero. Como se fosse um cobertor. É. Puxas muito de um lado e depois vais falhar no outro. Depois ficas com os ombros destapados se quiseres tapar os pés. E é esse jogo, para mais num fim de semana de sprint, com 60 minutos só desta vez, são só 60 minutos de treinos livres, que as equipas vão ter que adaptar. Verdade que obviamente fizeram muitas simulações, verdade que levarão um package base para o circuito, mas esta diferença, que só será maior em Monza, onde na qualificação só há 5 megajoules, vai ser muito importante até para percebermos se o caminho que o regulamento de 2027 parece querer seguir, ou o caminho que a Federação Internacional do Automóvel e a Liberty quiseram seguir agora, logo após a terceira prova, é o certo. Ou seja, a redução da entrega em qualificação, e se calhar também em corrida, para termos carros a comportarem-se de forma mais natural àquilo que estamos habituados. O circuito de Montreal poderá ser um bom ensaio geral para ver se a peça daqui para o final do ano melhora ou se continuamos a ter aquilo que tivemos. Mas pegando também um bocadinho naquilo que disseste do motor fora, existindo até a probabilidade de chover, Max Verstappen chega aqui também muito motivado depois das 24 horas do Nürburgring. Não venceu, mas sim, toda a gente convenceu exatamente, e toda a gente ficou. Acho que posso dizer que pelos vistos vai poder fazer outra vez para o próximo ano, porque parece que não é clash entre os dois calendários. Acho que a próprias 24 horas já adaptaram uma vez, portanto não seria nada de novo. Mas pegando nessa confiança e naquilo que pode ser também o desempenho da Red Bull, o que é que, abrindo aqui a conversa a todos, o que é que podemos esperar, principalmente do Max Verstappen, mas claro, do Isaac Adjar para este fim de semana? Acho que o Adjar tem que esperar, sobretudo, que faça um fim de semana limpo, porque aquilo em Miami não correu particularmente bem. Perdão. E, enfim, se na Austrália a desistência não tem nenhuma responsabilidade da parte dele, aqui é um erro desculpável, é um erro justificável, mas é um erro. E ele vai estar a precisar de recuperar essa confiança, até porque quando chegamos a Miami estamos a chegar a uma fase em que o Verstappen começa a ganhar ascendente sobre o Adjar, e o Adjar vai ter que dar corda aos sapatos e vai ter que mostrar porque é que é a escolha certa da Red Bull, e portanto é normal que fique atrás da companheira de equipa, não é normal que leve um segundo em qualificação, e não é isso que o jovem piloto quer, e sobretudo não é esse o valor que ele tem mais do que isso. Portanto, esta é a fase em que o Adjar tem que se distinguir dos anteriores companheiros de equipa do Verstappen e não se deixar levar nessa espiral que muitas vezes leva a chegares à terceira fase do campeonato, em que o companheiro de equipa do Verstappen já não sabe o que há de fazer. E é aqui que eu espero genuinamente que o jovem piloto francês dê a volta ao parafuso, como diz encontrar o caminho. É isso, e limpar a cabeça. Ele tem de encontrar o seu próprio caminho. Eu acho que tem que limpar a cabeça, porque eu acho que ele também chegou aqui a achar, sendo um regulamento novo, e as coisas iam estar mais equilibradas e iam-se conseguir andar muito ali parecido com o Verstappen. E realmente esse segundo que às vezes leva mandam muito, muito para baixo a nível psicológico e de confiança. E com isso também vem os exageros, vem os erros, e depois é uma bola de neve para tentar recuperar e encurtar o espaço. E isso depois também retira a aprendizagem que é preciso para estes carros, porque estes carros precisam de quilómetros e entender melhor como é que tudo funciona. Portanto, é tudo, acaba por ter aí o Verstappen acaba por conseguir ainda aumentar mais o fosso. Esperemos que não aconteça, porque nós queremos é que o grupo esteja o mais perto possível, mas não achas que ele do ponto de vista
da mentalidade é bastante forte, porque vimos a primeira corrida dele na Fórmula 1 e ele nem chegou a fazer essa corrida, estampou-se logo ali na volta de formação e depois vimos a época que ele fez da afirmação na Racing Bulls. Achas que ele agora... Eu acho que o facto de não ter um companheiro de equipa tão forte como agora tem, também o ajuda a ganhar confiança. Acho que o próprio carro que ele tinha era bem mais fácil do que este que tem hoje em dia. Portanto, tudo era mais fácil, os resultados apareciam e ninguém esperava tanto, ninguém pôs os olhos tanto nele, porque ninguém está à espera que a equipa onde estava ganhasse. E aqui estão, aqui é uma equipa que é ganhadora, portanto ele tem que mostrar mais resultados. E isso também, essa pressão extra também não ajuda, porque não dão tempo para ele aprender. Aqui tem que sentar e andar rápido, e isso é um problema. João, e do Max Verstappen agora trocar o Mercedes AMG GT pelo RB22? Não parece que seja um problema, sinceramente. Não será um problema. Não será um problema. Vamos ver o que é que o RB22 poderá fazer aqui. Em Miami eles melhoraram muito, eles estavam a cerca de 7 décimas da concorrência e em Miami podemos dizer que recuperaram 0,4 e ficaram um bocadinho mais perto. Nunca poderemos saber exatamente aquilo que o Max podia fazer nessa corrida. Houve peão logo na fase inicial da prova, ele entrou numa estratégia completamente diferente e, portanto, o resultado em si é pouco aproveitável em termos de comparação direta com a performance dos Mercedes, dos McLaren e até dos Ferrari. O que sabemos é que, de facto, esta é uma pista com algumas curvas lentas e até agora parece que o RB22, antes desta evolução do pacote que foi estreado em Miami, estava mais à vontade nas curvas lentas do que propriamente nas curvas mais rápidas. Era uma questão aerodinâmica que, à partida, terá sido resolvida com este upgrade introduzido em Miami e vamos ver se há mais upgrade para o Canadá, até porque o Laurent Mekies dizia, após Miami, que os objetivos não tinham sido todos alcançados, tinham ficado aquém daquilo que eles pensavam que o upgrade de Miami lhes podia oferecer, e é essa a expectativa. Um bocadinho também o que se passa com a Ferrari, ainda que a Ferrari já se percebeu este ano que há um tipo de circuitos onde não está bem, que são os circuitos onde a traseira é limitadora, onde o carro é mais a traseira exige mais no circuito, e a Ferrari tem tido problemas nesses traçados. Vamos ver se o upgrade que eles trouxeram também para Miami, não sabemos se haverá grandes novidades agora para Montreal, se isso irá permitir que a Ferrari tenha menos problemas na corrida, ao contrário do que aconteceu nas duas últimas, e também ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras, onde pareciam ser quem estava mais perto da Mercedes. Agora é, digamos que, um sinal que é preciso ser dado. Eu continuo a achar que a Ferrari tem uma enorme palavra a dizer na qualificação, seja na qualificação sprint, seja na qualificação. Como é que depois transforma isso em resultado na corrida? Tenho mais dúvidas. Mas ele tem solução para isso. Se chover. Sim. Por várias razões. Por já não perde tanto na potência, no déficit de potência que tem em relação aos Mercedes. Por outro lado, porque o carro é bem nascido do ponto de vista do apoio aerodinâmico. E, portanto, com chuva, isso é ao de cima. E os pilotos são, obviamente, bons à chuva, são todos, mas aqueles dois em particular são dois bons pilotos à chuva. E, portanto, se chover, se tiveres muitas situações de safety car com tudo isso, a Ferrari pode ganhar aí alguma vantagem. Se tiveres uma corrida sem incidentes, eu acho, sem incidentes, e considero a chuva já um incidente. Acho que a Ferrari está mais dificuldade, até porque ainda não resolveu o problema maior que tem, para além da déficit de potência de que falei, que é a gestão dos pneus. Sim. Não consegue fazer de forma tão eficaz como faz a McLaren. Tem outra situação, que é a altura ao sol. A Ferrari ainda não conseguiu encontrar o ponto da altura ao sol ideal. E à chuva, normalmente o carro irá estar mais alto, não é? Ainda que possamos pensar, mas eles têm de fazer uma qualificação no sábado, e em teoria no sábado não vai chover. De verdade, eu acho é que este grande prémio, até porque acontece mais cedo que alguma vez aconteceu em Montreal, não vai estar calor, não vamos ter temperaturas que já tivemos em outros grandes prémios em junho em Montreal, também já tivemos grandes prémios em junho em Montreal com chuva torrencial e condições de inverno, verdade, é Montreal, aquilo fica lá um bocado alto, não é? Portanto está muito exposta às mudanças da meteorologia. Este ano o que se espera é, as temperaturas serão mais baixas, a temperatura do asfalto é mais baixa, vamos ver como é que estes pneus continuam a ser C3, C4, C5, portanto os pneus mais macios da gama da Pirelli, mas por exemplo no ano passado era impossível fazer a corrida só com uma paragem. Este ano com estas temperaturas se calhar vai ser possível fazer a corrida só com uma paragem. Médios duros, duros médios, se calhar vai ser possível fazer a sprint com pneus macios, porque a temperatura
permitirá fazer isso. baixo. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores que poderão jogar nesse aspecto a favor da Ferrari. A chuva, a temperatura do asfalto mais baixa, o facto deles poderem afinar o carro um pouco mais alto sem que isso seja verdadeiramente prejudicial. Há uma série de fatores, sobretudo em qualificação, mas depois é preciso materializar em corrida. E aí poderá ser um problema, a não ser, como o João disse, a chuva apareça, será menos difícil. Então, se partirem da pole, será relativamente mais fácil. Não é fácil, mas mais fácil. Continuando nos homens de vermelho, Lewis Hamilton, e agora estou a olhar para ti, que tu já falaste nisso. Lewis Hamilton sai de Miami a dizer que quer mudar a abordagem para o próximo Grande Prémio. Que mudanças é que o piloto britânico estará a preparar para este Grande Prémio aqui no Canadá? Bem, daquilo que ele disse, e se eu bem percebi, o approach é aquele que já falámos, ou seja, ele tem ido ao simulador, porque é prática corrente dos pilotos irem ao simulador antes de partirem para o Grande Prémio. Ele diz que o único Grande Prémio este ano que não foi ao simulador foi o da China, que foi o que lhe correu melhor, porque de facto também diz que a sensação que retira do simulador e a aprendizagem que tira depois não é traduzível em pista. O carro não se comporta em pista como se comporta em simulador e portanto acaba por ter, diz ele, referências baralhadas. Demora algum tempo depois a ter de se adaptar ao carro na realidade e não ao carro que trouxe na cabeça do simulador. Portanto, por simplesmente eliminou o simulador. Se isso vai ser solução ou não, não sei. Quer dizer, o Hamilton fez o primeiro pódio pela Ferrari este ano, na China, portanto tem um início de ano bastante mais conseguido do que o ano passado. Bem sei que fez a pole na sprint na China o ano passado, mas em termos de resultados e até de proximidade ao companheiro da equipa em algumas circunstâncias, mas as coisas continuam a ser um bocadinho erráticas, não é uma forma constante. Eu acho que para um 7 vezes campeão do mundo, para o mais bem sucedido piloto de todos os tempos na história da Fórmula 1, do ponto de vista estatístico, aquilo que lhe dói mais é às vezes a distância que fica do companheiro da equipa, seja ela de 1/10 ou de meio segundo. É óbvio que dói mais um meio segundo, mas 1/10 o não conseguir lutar diretamente, isso, mais do que a diferença temporal. E em Miami isso viu-se mais uma vez. Bem sei, ele teve um acidente e ficou... Este ano começou bastante melhor, é exatamente isso, não tenho dúvida disso. É um bocadinho, isto é ridículo dizer de um piloto que é o mais bem sucedido sempre, mas é um bocadinho como o Isaac Adjar, não é? Ou seja, ele não pode deixar que esse fosso volte a entrar entre ele e o Leclerc, porque isso vai se acentuando ao longo do ano e isso vai deixando aquela energia negativa que vimos o ano passado estar sempre por cima do Hamilton, aquela nuvem de chuva que ele trazia para as conferências de imprensa, para as entrevistas, aquele andar pesaroso, a falta de expectativa. E, portanto, enfim, é o grande prémio ideal, é a pista onde ele ganhou pela primeira vez na Fórmula 1, portanto, surpreendendo tudo e todos, surpreendendo o companheiro de equipa desde logo. Ele ganha pela 8ª vez. Exatamente, portanto, é o sítio ideal para ele fazer essa remontada, que é um termo que está em voga hoje em dia. Estou curioso para ver o resultado dele na qualificação sprint e a forma como... Era aquilo que eu dizia, é que a forma como as equipas vão usar a qualificação sprint e as 23 voltas da corrida sprint para preparar melhor o resto do fim de semana. Infelizmente, com apenas uma sessão de treinos livres, acaba por ser o natural e, sobretudo, a forma como as equipas podem retirar os ensinamentos, seja na pista, seja aqueles que, vindo da pista, depois são usados na simulação nas fábricas, para voltar a afinar os carros para a qualificação na tarde de sábado. Acho que este grande prémio, até por todas estas contingências que já falámos, os 6 megajoules na qualificação e depois 8 na corrida, em termos de entrega de potência, o facto das temperaturas poderem estar baixas, vai trazer ainda mais essa necessidade às equipas de fazerem bem essa correlação entre aquilo que aprenderam no treino livre, na qualificação sprint e na corrida sprint, e aquilo que podem tirar partido dessas informações para refazer as afinações para a qualificação e o Grande Prémio. Não seria anormal termos grandes passos em frente e se calhar também grandes passos atrás entre a primeira parte do fim de semana e a segunda parte do fim de semana, até porque este traçado é isso mesmo, este é um traçado muito atípico, muito fora de estilo daquilo que são as pistas de Fórmula 1, pela variedade de desafios que vai apresentando ao longo dos 4.300 metros de perímetro. É esse lado que é interessante ver com estes carros. E sobretudo vamos ver se estes carros neste circuito funcionam. Eu tenho algumas dúvidas, mas... É um circuito difícil de afinar, porque tem todo o tipo de curvas. Tem curvas rápidas, tem uma curva muito lenta, tem umas corretores altos, também tem 2 ou 3 curvas, tem outros que não têm quase corretores. Aí a necessidade do carro, a possibilidade do carro estar ligeiramente mais alto. E tem muros à volta das Tem muros. Também. É que não deixa de ser quase citadino nesse aspecto, não é? Não é um citadino normal. Também tem aquela primeira... Este circuito iniciou
uma maneira de estar das pistas, que depois teve sequência muito mais tarde em Sochi, em Baku, até em Jeddah, possivelmente neste novo traçado. Eu ia dizer de Madrid. Em Madrid. Só não era uma zona industrial, mas sim, é a mesma coisa, é a mesma coisa. De fundo é usar algo que já existe e transformar esse algo numa pista de automóveis semi-permanente, ou se quiserem, permanente, ainda que haja poucas corridas no circuito de Gilles Villeneuve. Eu queria só tocar aqui um bocadinho naquela parte do simulador e queria a tua opinião, Lourenço. Como é que de um lado nós temos, por exemplo, o Max Verstappen, que dá tanta importância ao simulador e às vezes até às corridas virtuais, e que consegue retirar dali muitas ilações para depois para as corridas reais, como vimos, por exemplo, em Nürburgring. E depois do outro lado temos Lewis Hamilton, que não vou fazer simulador porque eu não consigo retirar nada daqui. Como é que vês esta dualidade de dois pilotos que não precisam de dar justificações a ninguém, mas que têm assim esta dualidade de critérios? Eu acho que muito também é o feeling do piloto. Há pilotos que se adaptam mais, outros menos. Eu acho que tem a ver também um bocadinho com a velha guarda e a geração mais nova. Se bem que o Verstappen está aqui mais no meio, mas já... não de idade, é mesmo de anos de corrida. Exato, de anos de corridas. Eu estou a dizer de anos de corrida, porque de idade é dos mais novos. Mas eu acho que eu acho que é sempre positivo o simulador, porque dá-te algumas referências, chegas lá mais fresco, especialmente neste circuito, neste fim de semana em que chegas, tens só uma hora para afinar carro e vais direto para uma qualificação e corrida. Portanto, eu acho que é importante para perceber onde é que vais ativar mais a parte de energia, como é que vais gerir mais essa parte também. Eu acho que é sempre importante, mas de facto eu acho que tem muito a ver com o feeling do piloto. Há pilotos que não se estão bem, há pilotos que enjoam no simulador e que não podem fazer de todo. Portanto, é um bocadinho. E depois, eu acho que também cabe aqui um bocadinho de superstição já, porque como lhe correu bem e ele não foi, eu acho que ele também agora diz: vamos ver se realmente se isto bate certo ou não bate certo. Sabes que eu, relativamente ao simulador, tenho uma dúvida, e se calhar era uma pergunta interessante de se fazer aos pilotos que estão na Fórmula 1, que é: o simulador funciona bem com estes carros? Este novo regulamento trouxe mais informação do simulador, ou veio baralhar ainda mais o trabalho do simulador na sua correlação com aquilo que o piloto depois consegue extrair para a pista? Eu tenho algumas dúvidas. Ainda que este regulamento permita que a gestão do motor ou da unidade motriz seja muito feita por métodos de computação, sejam eles quais forem, a verdade é que eu tenho ideia, para algumas declarações que vão surgindo avulso, que os pilotos estão a ter mais dificuldade em ter correlação, sobretudo ao nível da forma como utilizam o motor, não tanto ao nível do chassi. Até porque, vamos ver, verdade que tem havido upgrades para o chassi, mas este está a ser um campeonato de motores. Quem tem melhor motor ganha as corridas, ponto. Foi assim em 2014, foi assim em 2015, se calhar foi assim até 2017, depois a situação inverteu-se um pouco. Mas a verdade é essa, o chassi tem tido menos importância do que tem tido a unidade motriz. E ao que parece, alguns pilotos não estão a gostar dessa correlação. Têm a ideia que aquilo que depois os computadores e a ajuda de computação lhes dá durante as provas não conseguem fazer o mesmo no simulador. Mas gostava de ter certezas absolutas sobre isso. Eu acho que é importante, eu acho que te ajuda bastante vai ser na gestão da energia. Eu acho que isso aí é que é muito importante, a parte do simulador. Porque depois eu acho que ainda não, se calhar não está bem real a parte da condução, a parte da entrega de potência, tudo isso. Eu acho que isso é capaz de não ser tão real, mas a parte de gestão é sempre importante e vai ter ser feita durante a corrida. Portanto, eu acho que é isso que pode não, por exemplo, da parte do Hamilton não querer fazer, e também porque como a última correu bem, é melhor não ir. Eu vou mais na parte da tua aposta, que é a superstição, não é? Somos todos supersticiosos, e tu sabes que os atletas e os pilotos em particular são muito supersticiosos. É estranho os simuladores, de facto, como o João diz, poderem não dar a mesma correlação, quando na realidade têm tudo para ser mais próximos da realidade. Ou seja, um motor de combustão interna é mais difícil de simular num objeto elétrico do que um objeto elétrico como são os Fórmula 1 atuais, não é? Exatamente. E portanto tens dois objetos, eu ia ser mauzinho, tens dois eletrodomésticos. Na realidade não tens duas coisas ligadas à corrida. É mais ou menos isso, sim. Mas é verdade, e essa situação é estranha, porque temos ouvido de facto alguns pilotos a dizer que têm alguma dificuldade nessa correlação. Se calhar os sistemas de simulação ainda não estão totalmente adaptados a este novo regulamento. Até nisso, este novo regulamento se calhar não está a ter o sucesso, ou não está a ter o facilitismo que um regulamento mais aberto, vamos chamar assim, podia ter. Pode ser isso, mas não tenho informação suficiente para perceber isso. Outra coisa que
também é importante ver nesta pista este é um circuito onde há curvas de alta velocidade, mas onde os carros têm de ter pouca asa e pouco arrasto. E eu estou curioso para ver como é que Mercedes, McLaren, Red Bull e Ferrari, estamos aqui a falar só das 4 equipas de ponta, vão resolver a questão do arrasto. Para além de ver se isto aqui correr mal, mesmo Monza sendo só em setembro, em Monza tem tudo para correr péssimo. Porque este é um primeiro ensaio geral para Monza, para aquilo que é talvez a corrida mais difícil da temporada para estes carros com este tipo de unidades motrizes. Mas há um senhor que está confiante, é Lando Norris. Ele diz que a McLaren casa bem com este circuito. Ele, o ano passado aqui sabemos como é que acabou, quererá certamente acabar de maneira diferente, mas mostra-se confiante. Como é que vocês veem essa confiança por parte do pelotão McLaren, só para rematar aqui a conversa do primeiro pelotão? Eu acho que a McLaren tem de estar confiante. A McLaren deu um passo substancial, resolveu os problemas de fiabilidade, resolveu os problemas de entendimento da unidade motriz, está numa guerra aberta com a Mercedes, o Zac Brown, por causa das equipas B. Eu acho que eles estão preocupados, sobretudo a Mercedes, dizer, meus amigos, desculpem lá, mas esse contrato de motores até 2030, esqueçam lá isso, que a gente não tem hipótese, só temos que dar motores a 2 equipas, que é o que diz o regulamento, damos a 4, mas não temos capacidade para dar mais. E acho que a McLaren nesta altura está a jogar em vários tabuleiros. No tabuleiro político, o Zac Brown é relativamente eficiente, às vezes não segue o melhor caminho, mas é eficiente. E depois, na parte técnica, a McLaren tem a hipótese de voltar a ser aquilo que foi no ano passado e há 2 anos. Ou seja, como o João dizia há pouco, saber ir aproveitando, ir acrescentando qualquer upgrade que for surgindo do McLaren é para acrescentar. Pode ser só 1/10, pode ser meia décima, mas a verdade é que no ano passado acho que só houve uma exceção de um upgrade que foi introduzido, que não funcionou, mas depois, mais tarde no tempo, esse mesmo upgrade da asa posterior acabou por funcionar. A McLaren tem tido essa capacidade. E essa talvez seja a questão mais problemática para a Mercedes no futuro. A Mercedes, no ano passado, nos últimos anos, a verdade é que eram carros de um regulamento onde a aerodinâmica mandava e o motor mandava menos. Mas a Mercedes não tem conseguido, nos últimos anos, ter essa capacidade de trazer os upgrades certos na altura certa. E vamos ver se esta também é uma prova dos 9. Este upgrade, que ao que parece é grande, poderá ser uma prova dos 9 se a Mercedes também nesse aspecto está a ir outra vez no caminho certo. Se o conseguir ir, problema maior para a McLaren, tem de continuar assim, não pode falhar. Se não conseguir ir, fica uma margem de manobra onde a McLaren pode explorar, até porque tem o melhor motor também, portanto pode explorar essa abertura de espaço para se imiscuir e tentar pela primeira vez roubar uma vitória à Mercedes este ano. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque eu acho que o Ruben perguntou também por causa da confiança do Norris e sim. Eu acho que o Norris tem toda a razão para estar confiante. O Norris deste ano foi batido pelo Piastri em Suzuka, é um facto, mas em Miami estava no seu melhor e, portanto, o Norris no seu melhor, muitas críticas que se possam fazer porque gosta mais de um ou menos do outro, sendo o objetivo, o Norris no seu melhor é uma força a ter em consideração. E aproximou, e a própria McLaren aproximou. Isso. E, portanto, sim, e ele está a sentir-se confiante no carro, fez uma excelente prestação em Miami e foi intratável do ponto de vista de dentro da equipa, quer dizer, quem andou aos papéis não muito longe, mas mais longe foi o Piastri, portanto ele tem toda a razão para ter essa confiança. E eu acho outra coisa, eu acho que ele, campeão do mundo, e disse isso quando acabámos a corrida de Miami, é diferente do Norris, que não era campeão do mundo. Acho, se calhar é toda a gente assim, admito, acho no caso dele, por ser um tipo muito aberto do ponto de vista da comunicação, muito honesto com ele próprio, acho que isso lhe fez mais diferença do que fez, por exemplo, o Max Verstappen, que tem crescido mentalmente, que é um tipo completamente diferente do que era há 10 anos, mas que sempre chegou lá com aquela confiança, sabia, mais cedo ou mais tarde, mais toca aqui, menos toca ali, ia ser campeão do mundo. Eu acho que o Norris não tinha essa confiança e acho que este campeonato do mundo lhe está a fazer bem e está a deixá-lo com mais... É o peso que saiu. É isso, é um peso que saiu de cima e, portanto, mais leve. E tem confiança nele próprio. Tivemos a prova disso em Miami, ele saiu de Suzuka derrotado, entre aspas, não é? Pelo Piastri, foi muito mais eficaz. Sim. Nos 2 primeiros grandes prémios não podemos medir grande coisa, ainda que na qualificação houve um que fez pendeu mais para um lado, outro pendeu mais para o outro, mas depois de Suzuka, e o Piastri deu-lhe um semi-banho, pensámos, isto vai ser complicado. Se calhar aquele hiato de tempo, aquelas férias de primavera, inverno-primavera, fizeram bem ao Lando Norris e ele veio para Miami outra vez extremamente focado. Eu concordo com o João, acho que este Lando Norris, já campeão do mundo, tem algumas diferenças na abordagem, até na forma como ele lida com todo o fim de semana.
não é que esteja menos brincalhão, não é que esteja menos focado em outras coisas, não, é uma abordagem diferente, é a abordagem de alguém que tirou o peso dos ombros e agora tem lá o peso só do manto de campeão, não tem mais peso nenhum, o resto já saiu. Mais maturidade também? Também, eu acho que também este banho que levou, como o João disse, é capaz de ter feito bem e aberto os olhos, porque ele se calhar chegou ali descontraído demais, foi campeão do mundo, se calhar não foi tão com aquele foco. Os pilotos que não foram campeões do mundo vão tão focados nesse objetivo. Ele, como já tinha sido, se calhar às vezes entra assim, vai mais relaxado e se calhar esse choque depois da realidade e pensar bem, tem que abrir os olhos, tem que dar ao pedal, neste caso, para acelerar. Eu acho que foi o que voltou a trazê-lo de volta e adaptou-se de facto muito bem aqui em Miami, teve muito bem mesmo. E ainda da perspectiva da Mercedes e da McLaren, chegamos aqui este fim de semana de sprint com várias atualizações por parte das duas equipas. Será que esse sprint vai ser quase usado como um bocadinho um tubo de ensaio, em vez de querer se calhar ali alcançar algum resultado, vai ser um bocadinho um tubo de ensaio depois para a corrida de domingo? O João já disse isso, eu acho que sim. O fim de semana de sprint é sempre um fim de semana francamente complicado. Aqui com a agravante nunca ter havido sprint no Canadá, portanto há todo um novo, agora diz mindset, não é? É mindset, Exato. Ainda que a pista esteja igual, não há alterações na pista. Certo, mas a forma como tu encaras o fim de semana é completamente diferente. Carros novos Mas muda tudo, e sistema novo. Tudo. A E, temperatura diferente do que vai estar o ano passado. Sim, e portanto sim, a sprint há de ser para esse número de upgrades, ainda que estas equipas sejam tão profissionais que já estão na corrida de sprint, como estão a fazer a mesma coisa, anulam-se uma ou outra, estão as duas a fazer testes, e estão a fazer testes a partir lá em cima, não estão a fazer testes em 22º lugar, não é? Não estão a fazer testes como a Aston Martin faz, ou como a Cadillac faz, que anda a ver se o carro chega ao fim, como é que se comporta, não se importam de fazer experiências completamente arriscadas. Sei lá, o João disse que é possível fazer aqui de macios, mas em Miami eles fizeram a sprint, os Aston de macios praticamente, eles todos macios, porque aí está mesmo a testar. Estes estão a testar com pontos em vista, portanto não é sempre um teste a 100%. Há qualquer coisa de teste, há qualquer coisa de ensinamento. Performance pura, não é? Sim, mas há sempre algum conservadorismo nisso, porque podem ter esse conservadorismo, porque estão lá em cima, estão a lutar pela vitória. Não acho que nós vamos ver isso muito em termos estratégicos na sprint. Acho que vamos ver, como o João diz, é mais complicado para eles, porque vão estar a retirar cada vez mais dados dos computadores, dos sensores e depois dos sensores que são os pilotos, que têm que afinar tudo e dizer não me senti bem com isto, senti-me bem com aquilo. Tem muito pouco tempo para isso, tem um treino livre, tudo o resto é a doer. Basta o vento. Nós sabemos que o circuito está no meio do rio, não é? E muitas vezes o vento muda com muita facilidade ali no Rio São Lourenço. É uma zona, não é por acaso, ainda que a montanha não esteja longe, mas não é por acaso que aquilo chama-se a planície, é plana, aquilo é completamente a direito, até o Oceano Atlântico fica para aí a 600 km, não há uma serra, é a direito. E portanto é fácil que o vento, vindo de um lado ou vindo do outro, possa ter uma influência na forma como os carros funcionam. Como eu disse, é um circuito onde tu tens de jogar com o mínimo de arrasto possível, mas ao mesmo tempo teres asa suficiente para fazer algumas curvas, sobretudo as chicanes rápidas, e também teres tração à saída do gancho e até à saída do Muro dos Campeões. A verdade também é essa, teres um carro eficaz na travagem. Portanto, o encontrar tudo isto e ainda por cima teres essa dificuldade das condições atmosféricas poderem trazer um aperitivo extra a todo o conceito que é gerado e que é pensado, faz com que as equipas tenham de trabalhar muito. Este não vai ser um fim de semana nada fácil para ninguém, seja à frente, seja no meio, seja atrás. Nós pensamos na chuva, vamos lá ver. Já choveu muitas vezes em Montreal, 2011 é talvez o melhor exemplo disso, ou se quiserem até nos primeiros grandes prémios. O maior exemplo disso. 1978 também. Há vários grandes prémios em Montreal com muita chuva. Mas nos últimos 10 grandes prémios choveu uma vez, foi em 2024, não choveu em mais nenhum. Verdade, estamos em maio pela primeira vez e isso pode trazer um fator extra. Vamos ver. Eu sobretudo acho que as equipas estão preocupadas com a chuva. Continuamos a não ter os carros a serem testados à chuva. Este é um circuito muito particular porque os carros não têm muita asa, têm de estar relativamente altos já à partida e isso facilita em parte a situação para os pneus de piso molhado, sejam intermédios, sejam pneus duros, mas há ainda muitas incógnitas e acho que as equipas andam a pedir ao São Pedro que não traga chuva ao longo de toda a temporada, que é para não serem confrontadas com um problema. Até porque ninguém sabe verdadeiramente como é que funcionam os pneus
Pirelli de chuva, os intermédios, os pneus de chuva agora com cobertores, é diferente, não é? São possíveis de usar em corrida, não? Ninguém sabe, verdadeiramente. Como é que esta entrega sabe. de potência na chuva também é complicado. Sim. Mas quem está, se calhar, um bocadinho mais preocupado com os rumores do que com a chuva é o Esteban Ocon, o piloto da AS. Não Pensava que escondeu. era o Piastri, que agora dizem que vai trocar com o Max Verstappen. Não. Ainda tem mais espaço, apesar de tudo. É mesmo o piloto da AS que não escondeu o seu descontentamento com os rumores que davam conta da sua possível saída da equipa. Escutem o que é que Esteban Ocon disse há momentos. Stories have been fabricated with no fundings, there was no real sources in there, and I've joined this team because of Ayao, because I know him for so long, he's been my first race engineer in F1, and he's going to set the record straight later, in the media. There's no dispute in Miami, but anyway, when I read the article that kicked that off, they call him Ryo Komatsu. So as soon as I read that, I stopped reading. That was it. At the end of the day, I'm human, so when it escalates so much and when there is so much going on, it affects, my sponsors, it affects my family, it affects everyone, that's around me, so it's not normal that you can fabricate stories like this and just get away with not having any problems, for yourself. You can't just lie about things not happening and lie about people and quoting actual real journalists that have to deny that they never said anything. So it's pretty unbelievable, to be honest. I've never faced that, I think, in F1 before. As declarações de Esteban Ocon. Acham que é possível não estava muito crente nisso, que este rumor tenha pernas para andar, mas isto de que forma, Lourenço, é que pode mexer também com a cabeça de um piloto também de uma temporada e como está a ser a de Esteban Ocon? Achas que isto agora pode ter também, ele não esconde que isto tem algum peso, mas de que forma é que um piloto pode lidar com isto já num grande prémio e dias depois desta, não lhe chamo bomba, mas esta notícia sair em todo lado? Bom, é verdade, eu acho que mexe sem dúvida com a cabeça. Em 18 pontos conquistados pela AS, só um é que é conquistado pelo Ocon. O facto é que o Berman tem estado melhor que ele, grande prémio após grande prémio, e isto já a confiança dele já está em baixo, começa a ouvir os rumores, ainda mais para baixo vai. Eu acho que isso vai ter interferência sem dúvida. Agora, é um piloto experiente, se alguém que pode dar a volta por cima disto agora já neste grande prémio e conseguir um bom resultado, bater o companheiro de equipa, pode ser ele com a experiência que tem. Vamos ver como é que ele reage. Isto é importante, mas que certamente que mexe com a cabeça do piloto e tira-lhe confiança, se calhar vai até mais atrás do resultado, a probabilidade de bater, estamos no meio de muros, de fazer um erro é maior. Portanto, tudo isso vai ser complicado, mas vamos ver como é que ele reage, que é bom. E na AS não é esta a única preocupação, porque Oli Berman tem que ter algum cuidado, porque... Tem tido desde o início do ano, verdade seja dito. Exatamente, mas agora com 10 pontos de penalização é sempre algum risco para... Sabes que eu acho que é o primeiro grande prémio, ele não tem que se preocupar muito, porque ele vai perder... Achas? Vai ficar com 8, após este grande prémio, 2 dos 10 pontos vão desaparecer. Terminam exatamente neste grande prémio do Canadá. Acho que isso não tem sido um problema para o Oli Berman. O que eu acho que é importante vermos na AS, eu não sei se a AS vai se trazer o seu primeiro pacote de desenvolvimento já agora ou se irá esperar pela corrida de Barcelona. Eu penso que irá esperar pela corrida de Barcelona. A AS começou o ano na liderança, digamos, no primeiro grande prémio estava na liderança daquilo que era o segundo pelotão. Depois viu a Alpine, sobretudo no último grande prémio, mas já tinha acontecido o mesmo também em Suzuka e até um pouco na China, ultrapassar. Só que a Alpine já trouxe o seu primeiro pacote de upgrades para a temporada e deu-se lindamente, ficou num quinto lugar. O Colapinto, o adversário direto do Colapinto ficou 20 segundos no grande prémio em Miami, portanto a Alpine estava numa classe à parte, não suficientemente rápida para lutar com as 4 equipas de topo, mas os outros nem sequer estavam perto da performance dos dois Alpine. E acho que é isso que a AS vai ter que se preocupar. Como é que vai reduzir a diferença para a Alpine, sabendo que a Alpine tem um motor Mercedes e, portanto, têm de capitalizar no chassi aquilo que se calhar vão continuar a perder na parte da unidade motriz Ferrari. Vamos ver, é uma das situações interessantes deste grande prémio, a par com aquilo que a Alpine pode fazer. Estará mais perto das equipas de topo ou irá perder rendimento para os seus adversários mais diretos?
Acho que a Alpine aqui tem alguma coisa a provar. Vamos ver se o novo fundo que deu excelentes resultados em Miami dará os mesmos resultados nesta pista, onde o apoio aerodinâmico é inferior, a necessidade de apoio aerodinâmico é inferior, mas o fundo tem de selar bem. Se o Alpine andar bem aqui, fica comprovado que é um carro bem nascido e que o primeiro upgrade foi no sentido certo. E depois, tirar partido do motor Mercedes. Portanto, a aposta do Flávio Briatore, se assim acontecer, está a dar resultados, ponto. João, achas que este pode ser o grande prémio de uma espécie de confirmação para a equipa que lidera o segundo pelotão, neste caso a Alpine? Acho sinceramente. Aliás, falámos sobre isso também no fim de Miami, que a aposta parece estar a dar resultado, parece, por muito que nos custa, nós saudosistas e fãs de motores diferentes, sobretudo motores Renault. A aposta parece estar a dar resultado, concentraram-se no carro. É verdade que eles tiveram muito mais tempo de preparação que todos os outros, porque o ano passado abdicaram por simplesmente da temporada para fazer este carro, mas está a dar resultados. As equipas estão lá para fazer pontos. Se o objetivo do Briatore é fazer pontos, como ele diz, e lutar depois por pódios e mais tarde por vitórias, mas ao mesmo tempo fazer daquele produto, como está a fazer, suficientemente apetecível para se falar sobre a compra de parte da equipa, etc e tal, todas são um bom negócio, mas também tem que ser um bom negócio em pista. Sim, esse plano do Briatore está a dar resultado. Acho que a Alpine pode sair daqui por aquilo que já dissemos, porque é uma pista muito motor, é uma pista muito Mercedes nesse sentido, é mais uma pista em que tem vantagem, é o que o João diz. Se a Haas traz um upgrade e esse upgrade funciona, temos uma luta interessante em perspectiva. Voltando à premissa inicial, não da pergunta atual, mas daquilo que nos está a trazer para este segmento, que é o escândalo do Ocon por aquilo que aconteceu. É engraçado ele estar chocado porque nunca tinha visto notícias falsas, absolutamente falsas na Fórmula 1. Ele já é experiente. Eu percebo a irritação, é a vida dele que está em jogo, a vida profissional dele que está em jogo. É como o Lourenço diz, o Berman está a ocupar muito espaço na cabeça dele, e é normal. Não estava à espera também, assim como não estava à espera que o Russell estivesse 20 pontos atrás do Antonelli, não estava à espera que o Berman, que fez um primeiro ano extraordinário. Isto leva a peço desculpa, o que isto estava a pensar é que será que os pilotos mais novos não se adaptaram mais facilmente? É possível, falámos sobre isso em relação ao Antonelli e ao Russell, é perfeitamente possível. Eu acho que no caso do Berman estamos também, a ver. Sim, é uma coisa. O Ocon sempre foi um piloto francamente rápido e não sei se é uma questão de adaptação. Eu acho que o Berman é um caso raro, para ser franco. É daqueles pilotos, e acontece muitas vezes, que nas fórmulas de promoção são bons, mas não apostas naquele piloto para ser campeão do mundo. Não é um Antonelli nesse sentido, não é um Senna que chegou à Fórmula 1 na Fórmula 2 já não deslumbrou, verdade seja dita, não é? Mas tinha ganho tudo à primeira, o Piastri tinha ganho tudo à primeira, esses chegam com a estrelinha de futuro campeão. Eu acho que o Berman não chegou com essa expectativa e, no entanto, o primeiro ano dele é extraordinário. E impressionou na Ferrari também. É verdade, mas é uma corrida, um one-off, é um outlier. Ele é chamado já depois dos treinos livres terem começado, ele vai substituir o Sainz sem estar à espera e, portanto, é verdade que o Ferrari nesse fim de semana até podia ter sido o segundo melhor carro do pelotão, mais rápido, mas quer dizer, o miúdo está no circuito citadino e, portanto, fez aquele sétimo lugar, se não estão em erro, e a pessoa diz, ok, ele fez bem porque não espatifou o carro e tudo mais. Não é suficiente para tirar esse raio-x. O ano passado dele, para mim, a primeira temporada completa, é esse raio-x, e é em crescendo ainda por cima. Lembra-te que ele chega ao México, onde faz a melhor corrida do ano, não chega ao pódio por circunstâncias de corrida. Portanto, acho que isso tudo sim está a cimentar-se em cima do Esteban Ocon. Pode ser essa adaptação dos pilotos mais jovens, uma mudança completa, não tem volta ao mindset, não tem um esquema mental tão cimentado, tão velho, contra mim falo, tem mais rapidez de adaptação. Acho que não é só isso, acho que é genuinamente porque os carros do ano passado não eram estes carros, não é? E o Berman faz um ano em crescendo a dominar crescentemente o Ocon. Portanto, acho que há ali talento escondido e era isso que eu te ia dizer. Há pilotos que depois chegam à Fórmula 1 sem essa linha de campeão e florescem na Fórmula 1. O boato nasceu, ao que dizem, da família do ano. Dizem que o boato nasceu da família Estranho. do ano. Porque o Jack iria para o lugar do Ocon, ainda que haja outras versões dentro da AS, se isso acontecer seria o Ryu Arakawa a ocupar o lugar do Ocon. Acho que não vai acontecer nada disso, acho que o Ocon vai terminar a temporada. Se continua para 2027 são outros... Certo. É outra conversa. É outra conversa. Talvez até o Oli Berman não continue para 2027, se por acaso aquele lugar na Ferrari ficar livre, ainda que haja, obviamente, outros candidatos a esse lugar da Ferrari. Estamos a falar da hipótese do Lewis Hamilton não continuar, obviamente. Ou do Charles Leclerc ter uma proposta para ir para outra equipa. Isso estava mais um podcast. Dava vários, três podcasts. Mas a verdade é essa. Nesta altura, o Ocon está sob pressão e isto não vem ajudar. Mas o Ocon já esteve várias vezes sob pressão e normalmente quando existe alguma pressão, ele num dos grandes prémios mostra a razão pela qual a determinada altura na carreira, enquanto piloto das formas de promoção, era tido como
um futuro Alain Prost. Mais uma vez os franceses acertaram ao lado, mas de vez em quando ainda há esse Esteban Ocon. Há só uma pequena nota, eu também não, e pegando o que o João diz, não acho que o Ayao Komatsu seja o tipo de diretor de corrida que despede não é um Flávio Briatore. Não despede um piloto a meio da temporada. Pode acontecer, atenção, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que o estilo de gestão é exatamente o contrário, o oposto do Gunther Steiner, do Flávio Briatore. É a calma, é a paciência, é não dar tempo. Não é latino. Não, é muito racional. E portanto não me parece que isso seja uma opção para já. Agora, enfim, já vi coisas mais estranhas acontecer e cada vez no desporto alguém diz, estou seguro, geralmente 12 horas depois já está feito lá o guia de marcha. Mas vivemos outra vez. É engraçado que eu estava à espera de muitos rumores nas 4 semanas sem Fórmula 1. Houve ali aqueles 4 fins de semana sem Fórmula 1. Estava à espera que houvesse muitos rumores nessa altura. E não houve, verdadeiramente não houve assim muitos rumores. Esta semana é um chorrilho de rumores, é o Horner e a BID, é o Piastri a trocar com o Verstappen, é o Esteban Ocon a sair da AS, portanto parece, deixa-me dizer uma coisa, parece que a Fórmula 1 ficou assustada de ter visto o Max Verstappen ir correr a Nürburgring e de repente passou a ser notícia. Não têm que se assustar, têm de aproveitar essa oportunidade para mostrar também que há mais corridas, porque no fundo quem ganha sempre é a Fórmula 1. Exatamente. E pegando noutra equipa que está a tentar fechar também aqui o gap, se calhar para a Alpine, como vimos em Miami, que saiu de Miami bastante bem, é a Williams. E isso não é um rumor, é realmente a confirmação, que andou a fazer das suas e foi contratar a McLaren. Uma pessoa importante, P13, e acaba a Pierstein, assim é que é, e que acaba por ser uma peça fundamental naquela que foi a reconstrução da equipa do Woking. João, como é que vês esta contratação? É a primeira de algumas. É o James Vowles a tentar, de facto, falta-lhe ainda um bocadinho da estrutura, e aqui estamos a falar de instalações, e faltava estrutura, pessoas à Williams. E acho que o James Vowles, nesse aspecto, tem feito um bom trabalho. O Pierce é o COO, é aquilo que é o Chief Operating Officer. Digamos que é o homem que faz as contas e que define para onde é que vai isto e aquilo. É engraçado porque o pai fez exatamente isto na Williams. O pai é o responsável pelo patrocínio da Sáudia, ao Frank Williams. E portanto é alguém que lida bem com essa situação. Teve nos ensinamentos do pai, de certeza absoluta, uma boa escola, e acredito que seja uma mais-valia para a Williams. Não resolve os problemas do carro ser mais rápido, não tira peso ao carro, mas se calhar constrói uma equipa para que no próximo ano o carro não tenha esses problemas e passe à primeira os testes de crash. Vamos ver, acho que há outras novidades e a Williams precisa destas novidades. A Williams tem de se galvanizar. A Williams tem outra novidade para este fim de semana. O Vítor Martins vai pela primeira vez ser o terceiro piloto. O Luke Browning está na Super Fórmula no Japão, sim. E portanto como o Vítor não tem nenhum compromisso com o Eco Alpine, vai pela primeira vez fazer de terceiro piloto, e já se sabe que irá dividir com o Luke Browning os FP1s, aqueles FP1s obrigatórios que cada uma das equipas tem de fazer ao longo da temporada. Não será aqui, obviamente, porque isto é uma prova de sprint. Mas acho que a Williams nesse aspecto está a trabalhar bem. Lá está, é um homem que vem da gestão, o James Vowles. Ele é um engenheiro que passou para a gestão das corridas. Se calhar foi uma boa aposta do Williams. O ano passado parecia ser, este ano no início não é tão bom. Vamos ver se conseguem recuperar. E alguma nota sobre a Williams queiram, antes de fechar? Citando o Henrique, mandando-lhe um abraço, está tudo dito. Não é só esta contratação, como o João disse, são 4. Eles vão buscar a vários sítios e vão reforçar. Os nomes são menos sonantes, os outros 3, não é? Sim, mas 4 pessoas ao mesmo tempo para uma equipa enfim, é de monta, é uma coisa digna de registro. Mercedes, McLaren e Ferrari, os outros 3 pessoas. Sim, é digno de registro. É a prova que de facto querem levar a Williams mais longe. Como o João diz, o início do campeonato não está a ser fácil. Há uma melhoria, houve uma melhoria de facto. Sim, tem excesso de peso, e eu continuo curioso para pegar onde nós deixámos quando saímos de Miami, que era ver o Sainz a ganhar com alguma frequência ao Albon e a ser a voz dentro da equipa a dizer: temos que andar para a frente, isto assim não serve.
E isso surpreende-me um bocadinho. Acho que o Albon é um excelente piloto e não estava à espera de o ver no início do campeonato, pelo menos, a ser batido pelo Vai Sainz. passar a ser o segundo piloto com mais grandes prémios feitos Sim. com o Williams. Pois, sim, bom, o facto dos campeonatos terem 24 corridas por Ajuda também um bocadinho, ajuda um Ninguém bocadinho. fez 2 anos de Williams e fez, deixa-me pensar, não são 32 porque faltou 31 corridas. Exatamente. Que é quase uma temporada agora. É isso. Olhem, meus caros, obrigado pela vossa companhia e fiquem a saber que há muito desporto motorizado para ver este fim de semana. Não é só Fórmula 1, espero não me esquecer de nada, DTM, a FREC com o português Francisco Macedo, há também F1 Academy, há a Fórmula 2 e depois a Fórmula 1, que lá está, tudo para ver na DAZN. Nós voltamos às 5h15, não tivemos as declarações dos principais pilotos da grelha. Podes vê-las mesmo a partir das 5h15 da tarde, a hora de Portugal Continental, mesmo antes do início da primeira sessão e única sessão de treinos livres aqui no Canadá, que tem início às 5h30. Portanto, já sabes, fica connosco, fica com a DAZN. Um abraço.